Olá pessoal, meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos ao curso de programação web. Nessa videoaula eu vou estar mostrando para vocês como que a gente baixa, configura e cria um primeiro projeto Java Server Faces. Então lembrando que na videoaula passada eu já mostrei como nós criávamos um projeto web sem suporte a Java Server Faces. Então agora nós vamos criar com esse suporte. Antes de a gente baixar o Java Server Faces, o que ele é? O Java Server Faces, em resumo, ele é um framework para se programar web para Java. Então a Oracle disponibiliza esse framework de forma que vise a facilitar o desenvolvimento de aplicações web. O Java Server Faces ele tem diversas implementações. Por que isso? É uma filosofia da Oracle, quando eles inventam uma nova tecnologia, eles lançarem uma especificação. O que seria essa especificação? Em resumo, é um documento onde ele padroniza o que o framework web deve ter. Então, o Java Server Faces, na essência, ele é um documento onde é definido o que um framework web deveria ter. Aí cabe cada fabricante pegar essa especificação e construir a sua própria implementação. A implementação da Oracle chama-se Mojave, mas não é a única do mercado. Existe uma outra muito famosa que é feita pela Apache, que é a o MyFaces. Então, para esse curso, eu vou estar usando o Mojave, que é a implementação da Oracle para o Java Server Faces. Tá, como que eu baixo o Mojave então? Para baixar o Mojave, você vai precisar de utilizar um navegador. Então, no meu caso, eu vou estar utilizando o Firefox, mas você pode estar utilizando qualquer um de seu interesse. Você vai acessar o seguinte site: javaserverfaces.java.net. Então, recapitulando, vocês devem acessar o site javaserverfaces.java.net. Esse site, ele é o site aonde você baixa o Mojave. Caso você opte por usar a implementação da Apache, é um outro site, mas no caso que a gente não vai utilizar para o curso. Então eu vou precisar baixar aqui o Java Server Faces, no caso da Oracle. Ele disponibiliza para mim 3 versões. Eu vou utilizar a versão mais atual, que é a 2.2.5. Então eu vou simplesmente clicar nesse botão onde está escrito Download 2.2.5 Now. Ao clicar nesse botão, o seu navegador vai começar a fazer o download. Ele vai pedir para você, dependendo do seu navegador, ele vai pedir o diretório aonde que você deseja salvar esse arquivo. Esse arquivo que você vai baixar, ele é no formato .jar. O que é o .jar? O jar ele é uma biblioteca Java. Então é um arquivo onde dentro dele está um compactado de várias bibliotecas Java. Então dentro desses 3 megas que a gente vai baixar, existem várias bibliotecas que o conjunto dessas bibliotecas compõe o Java Server Faces. Então é só clicar no botão download aqui e esperar o download ser finalizado. No meu caso, eu vou estar cancelando o download, até acabou sendo bem rápido, não vai ser necessário cancelar, mas sempre que você efetuar o download, é bom você guardar esses .jars em algum diretório. Então a gente vai voltar a mexer com o nosso diretório desenvolvimento. Então vamos abrir o nosso Windows Explorer e procurar o arquivo que nós baixamos. Então no meu caso, ele está aqui dentro dessa pasta instaladores, mas aí vai depender do diretório aonde você salvou. Eu vou copiar esse arquivo. Tá, aonde que eu vou guardar ele? Você poderia deixar em qualquer diretório, mas por sugestão, eu recomendo deixar ele em um diretório aonde fique todas as suas ferramentas. Nós criamos já um diretório para isso em videoaulas passadas. Então, nas videoaulas passadas,
nós criamos um diretório que eu batizei de desenvolvimento. Dentro desse diretório desenvolvimento, nós tínhamos criado 3 diretórios, lembrando, o IDE, onde está o Eclipse, o Server, onde está o Tomcat, e o Workspace, onde estão os nossos projetos. Eu vou criar agora uma quarta pasta. Essa quarta pasta, eu vou chamar ela de bibliotecas. Então eu vou criar aqui uma quarta pasta e vou chamar ela de bibliotecas. Dentro dessa pasta biblioteca, eu vou colocar os diversos jars que eu vou utilizar. Eu vou usar vários no futuro, mas por enquanto eu vou copiar só um jar, que é o jar do Java Server Faces. Pronto, está feito o download e você já colocou ele no lugar organizado. Agora vem o próximo passo. Como que eu crio no Eclipse um projeto Java Server Faces? Certo, então agora vamos partir para o Eclipse. No Eclipse, então, eu vou criar um projeto com suporte a Java Server Faces. O Eclipse já automatiza algumas coisas para nós. Então, para criar um projeto web comum e web com Java Server Faces, muda pouca coisa. Então, seguindo os passos. Então, eu vou criar um projeto novo. Para criar um projeto novo, lembrando, eu vou na opção File, vou escolher a opção New e vou escolher o Dynamic Web Project. Ah, é o mesmo projeto web normal? Sim, é o mesmo do projeto web normal que nós usamos na aula passada. Então a gente vai escolher o projeto web dinâmico. Da mesma forma que eu expliquei na aula passada, você vai precisar fornecer um nome. Como já tenho um primeiro projeto, eu vou criar um outro nome. Vou chamar de projeto JSF. Só para a gente ver que eu posso dar qualquer nome que eu desejar. Ah, você quer chamar de segundo projeto? Pode chamar, pode utilizar qualquer nome para o seu projeto. Então eu vou chamar ele de projeto JSF. Lembrando que o P está maiúsculo por causa da convenção que diz isso, que é interessante que nomes de projetos venham com a primeira letra maiúscula de cada palavra. Como JSF é uma abreviatura, sempre que eu tenho uma abreviatura no nome, todas as letras maiúsculas. Então ficou projeto com P maiúsculo, JSF com as 3 letras maiúsculas. Tá, aonde que muda agora? Nessa opção aqui, que está dito Configuration, na aula passada eu deixei a opção padrão, que é essa aqui que está, configuração padrão para o Apache Tomcat 7. É aqui que eu vou escolher que eu quero trabalhar com Java Server Faces. Então eu vou clicar nessa caixa de seleção e ele vai abrir para mim, várias opções, Java Server Faces 2, Java Server Faces 2.1, Java Server Faces 2.2. No caso, nós baixamos o 2.2. Então a gente vai utilizar o Java Server Faces versão 2.2 Project. Então eu vou escolher essa opção aqui. Lembrando que caso você esqueça de escolher essa opção, é até possível adicionar depois o suporte, mas é um pouco mais complicado. Então a forma mais fácil de adicionar o suporte Java Server Faces é na criação do projeto. Vou escolher a opção, o botão Next. Lembrando, nessa tela aqui vou deixar o padrão, ele só está me informando onde vai estar o meu código fonte. Lembrando, nessa tela aqui, ele está dizendo qual é o nome do projeto no navegador. Então, como eu disse na aula passada, a sugestão é deixar o mesmo nome do projeto. A segunda opção é onde vão ficar as nossas páginas. E vamos lembrando, marcar essa terceira opção. Essa terceira opção é para marcar, para criar aquele arquivo de configuração do Java Server Faces. Esse arquivo, futuramente, a gente vai usar ele para configurar algumas coisas no projeto. Então já é bom você se acostumar a sempre deixar ele criado. Senão a gente vai ter que criar num momento futuro depois. Então eu vou pressionar o botão Next.
Aqui que vem um segredo, uma tela nova. Nessa tela, eu vou ter que configurar o meu jar. No caso, eu vou deixar essa opção mesmo, Disable Library Configuration. O que quer dizer isso? Que eu quero deixar a configuração da biblioteca desabilitada. Por que eu vou deixar desabilitada? Porque eu quero que eu mesmo configure a biblioteca no projeto. Então eu não quero que o Eclipse configure para mim. Então para os nossos projetos, eu vou deixar essa opção nessa daqui mesmo, no desabilitado. Aqui apareceu para mim 4 opções. O que são essas 4 opções? Na primeira aqui, é o arquivo de configuração do Java Server Faces. Então vai ser criado um arquivo de configuração dentro do nosso projeto. Esse arquivo de configuração, hoje, nas versões atuais, tem um uso um pouco menor. Já foi muito usado na versão do JSF1. Era muito comum um programador ter muito contato com o Faces Config. A partir da versão 2, algumas situações que você tem que mexer no Faces Config. Para nós, vai ser criado, eu vou deixar ele quieto por um momento. Essa segunda opção, a segunda e a terceira são opções casadas. É o servlet do JSF. O que quer dizer isso? A todo momento que você faz uma ação numa página, essa ação é enviada para o Java Server Faces. Quem que é a primeira pessoa que intercepta isso? O Faces Servlet. Então o Faces Servlet vai ser aquela primeira porta quando tem uma ação na nossa aplicação web. Então tem uma ação, o Faces Servlet recebe essa ação e redireciona para o que for necessário. Essas duas configurações são padrão, então a gente não vai mexer. Essa quarta opção, a gente vai deixar padrão também, mas o que ela significa? O que é esse /faces /asterisco? Isso quer dizer o seguinte, que quando eu estiver trabalhando com o meu projeto web, nós vimos que eu preciso de um navegador. E que nesse navegador eu coloco um endereço. Então eu tenho que digitar lá um endereço, que é o endereço da minha página. Então o que eu vou fazer? Quando eu quiser que essa página funcione com Java Server Faces, eu vou ter que usar esse /faces. Eu vou mostrar daqui a pouco onde a gente vai usar esse /faces. Mas então eu vou deixar aqui por padrão. Então nessa tela aqui, eu só vou clicar no Finish. Agora eu aguardo a criação do projeto. Pronto, eu já tenho um projeto Java Server Faces criado. Apenas uma explicação breve sobre ele. Esse Java Resources, já comentei na aula passada, é onde futuramente vão ficar os nossos arquivos .java. Nesse Web Content é onde vai ficar todo o conteúdo web, ou seja, páginas, imagens, vídeos, fotos, etc. Dentro do WebInf e do MetaInf são configurações, conforme eu disse. Dentro do MetaInf fica um arquivo de configuração que a gente não vai mexer com ele. E dentro do WebInf ficam 2 arquivos importantes. O FacesConfig, que é um arquivo de configuração do JSF, e o WebXML, que é o arquivo de configuração do projeto. Então a gente vai deixar esses 2 quietos no momento, mas eu não posso apagar. Eu tenho que tomar um certo cuidado para não editá-los nesse momento. Certo? O meu projeto, pessoal, ele foi criado com suporte JSF, só que ele ainda não roda JSF. Por quê? Porque falta a biblioteca. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar a biblioteca do Java Server Faces no meu projeto. Quando eu falo instalar, na verdade é copiar a biblioteca. Como eu discuti nas primeiras aulas, a maioria das coisas são portáveis. Então o que eu vou fazer? Vamos acessar o nosso Windows Explorer. No meu caso já está aqui no diretório que eu preciso. Caso você não tiver, entra lá no seu diretório Desenvolvimento, no seu diretório Bibliotecas, vamos copiar esse arquivo aqui. Então vamos copiar, pode ser copiado com o botão direito copiar ou Ctrl C mesmo. Então vamos copiar esse arquivo e vamos voltar para o Eclipse. Você vai colar ele dentro dessa pasta lib. O lib é uma abreviatura de libraries, ou seja, bibliotecas. Então eu vou copiar aqui, botar o botão direito, paste ou Ctrl V.
Então eu vou colar a biblioteca aqui dentro do lib. O que eu fiz? Por isso que quando eu criei o projeto, eu deixei aquela opção disable. Por quê? Porque eu queria eu mesmo copiar o .jar no projeto. Se eu não tivesse deixado disable, eu ia deixar o Eclipse criar para mim. Mas como o objetivo do curso é que a gente entenda todo o processo, sem que a ferramenta automatize muita coisa, eu preferi eu mesmo instalar o suporte do Java Server Faces. Pronto. Copiado o arquivo .jar, agora eu posso começar a programar Java Server Faces. Então, para a gente fazer um teste, vamos então primeiramente criar uma página. Certo? Vou criar uma página. Então, vou criar uma página. Lembrando, as páginas são criadas dentro do Web Content. Toma cuidado, às vezes acontece muito, de sem querer você criar dentro do MetaInfo, dentro do WebInf. Isso daí ocasiona em erro. Sempre a página tem que ser criada dentro do Web Content. Então, lembrando, para a gente criar uma página, eu vou clicar com o botão direito em Web Content, vou na opção New e vou escolher a opção HTML. Isso daí já foi mostrado na videoaula anterior. Aí eu vou fornecer um nome. Eu vou chamar ela, vou fornecer um nome qualquer. Lembrando, nós não estamos usando HTML, estamos usando XHTML, que é uma evolução do HTML. Então eu vou chamar aqui de qualquer nome essa página. Então eu vou chamar ela de... Você pode escolher qualquer nome. Eu vou chamar ela de exemplo.xhtml. Você poderia escolher qualquer nome que você achasse relevante, desde que a extensão fosse .xhtml. Então eu vou escolher a opção próximo. Aqui eu vou escolher XHTML Transition. Até aí nenhuma novidade, porque foi igualzinho o da aula passada. E vou clicar no botão Finish. Tá, até agora o que eu fiz para criar a página é idêntico. O que eu vou ter que fazer agora? O JSF, a principal novidade dele é que ele substituiu diversos comandos HTML. Ele reescreveu comandos clássicos. Por exemplo, no HTML nós temos o botão. No JSF eu também tenho um botão. No HTML eu tenho, por exemplo, campo texto. No JSF eu também tenho campo texto. Então, simplesmente desenvolver uma página JSF nada mais é do que você escrever uma página usando as tags HTMLs do JSF. Só quando você não tem a tag do JSF que você opta por usar as tags do HTML padrão. Então, o que eu tenho que fazer agora no meu projeto? Eu vou ter que importar a biblioteca do Java Server Faces. Isso daí, ele não faz por padrão. Aonde que eu faço isso? Eu faço aqui nessa linha 3. Ó. Nessa linha 3, ele já está importando a biblioteca do XHTML. O que eu vou fazer? Antes de fechar aqui, ó, antes do sinal de maior, entre aspas dupla e o sinal de maior, eu vou dar um Enter aqui. Vou dar um Enter e vou escrever o seguinte código. XML ns 2.h igual aspas aspas. O que significa esse XMLNS? O XMLNS significa que eu vou importar uma biblioteca. E o que é esse 2.h? Esse H quer dizer que essa biblioteca que eu vou importar, quando eu for usar ela dentro do projeto, ela vai ser chamada de H. É uma abreviatura. Eu poderia usar outra letra, mas é muito comum usar a sigla H. Aí o que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou precisar digitar o endereço desse estilo aqui. Não é igual a esse, lógico. O endereço de importação da biblioteca HTML do JSF. A questão é, Sérgio, você decora essas coisas? É difícil, pessoal. Não dá para ficar decorando porque é muita coisa. Aí que entra a facilidade do Eclipse. Minha sugestão, o que você vai fazer? Você vai pôr o cursor entre as duas aspas duplas.
que você vai fazer? Vai segurar a tecla Ctrl e vai apertar espaço. Ao segurar a tecla Ctrl e apertar espaço, ele vai abrir para a gente todas as URLs possíveis de importação. Qual que eu estou interessado? Eu estou interessado nessa daqui, ó, que o meu mouse está em cima. http://java.sam.com/jsf/html. Então basta dar um clique. Pronto, foi colocado a URL. Caso eu não quisesse usar o artifício do Ctrl espaço, eu teria que decorar e digitar esse endereço, o que eu acho mais difícil. A partir de agora, pronto, eu posso começar a utilizar comandos do JSF. Como que eu uso comandos do JSF? Ué, eu falei que a biblioteca HTML vai ser representada pela letra H. Então o que eu vou fazer? Tudo que for H2 ponto, eu estou usando da biblioteca de componentes do Java Server Faces. Então eu vou começar já a fazer algumas alterações. Uma primeira alteração é a seguinte. Quando eu trabalho com head, a gente viu que o head é o cabeçalho. O JSF ele reescreveu a tag head. Então eu não vou usar o head, o cabeçalho do HTML padrão. Eu vou usar o head do JSF. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar assim, ó, H2.head. Percebam que apareceu um grifado em amarelo. Esse grifado em amarelo que apareceu é o seguinte, significa que essa tag não tem fecha. Por quê? Agora é H2.head. Então o fecha dela é H2.head também. Então os erros que estão dando na linha 5 e na linha 8, quer dizer que não tem, essa aqui não tem fecha e essa daqui não tem abre. Então eu vou resolver isso aqui na linha 8. Vou colocar H2.head. Pronto. Então a primeira coisa que eu faço é substituir a tag head. Outra coisa que é comum eu substituir, a tag body. Lembrando, a tag body é o corpo, é onde vai ser construída a página. A tag body ela também foi reescrita no JSF, então eu vou usar a tag reescrita. Então no lugar do body, eu vou usar o hbody. E na linha 11 eu vou corrigir para ter o fecha hbody. Pronto. Esse código que eu estou mostrando aqui, deixa eu só dar um zoom. Lembrando, para dar um zoom, é só dar um clique duplo aqui em cima. Esse código aqui que está demonstrando aqui é uma página mínima JSF. O que quer dizer isso? O que eu costumo fazer muito? Eu costumo copiar esse código aí e guardar. Quando eu preciso usar, o que eu faço? Eu crio um XHTML, copio e colo. Para não ter que ficar acertando toda hora o hhead, ficar acertando o hbody, ficar importando. Então, para otimizar, eu costumo copiar isso aqui num bloco de notas. E aí eu copio e colo, pronto. Começo a codificar em cima dele. Aí então eu vou salvar, porque lembrando, ó, esse asterisco que está aqui diz que eu não salvei as alterações. Então eu vou salvar. Certo? Se eu rodasse essa página aqui, o que ia aparecer? Nada ainda. Por que nada? Ué, porque não tem nada do bag. O bag está vazio. A única coisa que ia aparecer esse título aqui que eu não alterei. Então eu vou alterar o título aqui. Vou escrever aqui projeto com JSF. Opa. Projeto com JSF. Vai ser o título que vai aparecer na nossa página. Ah, Sérgio, como que eu exibo um texto JSF? Então, eu vou começar a aprender a primeira tag JSF. Para eu ver todas as tags JSF, é fácil. Basta fazer o seguinte. Você abre o sinal de menor aqui dentro, dá H... Ó, ele já abriu já, H2 ponto. Pronto. Ele vai filtrar para nós todas as tags possíveis da biblioteca H, ó. Tem todas. Ah, a gente vai usar todas no curso? Com o andar do tempo, a gente vai usar várias. Então aqui, ó, ajuda bastante o Eclipse já, para que você não precise ficar digitando e até para evitar erros. Eu vou exibir um texto na tela.
Para exibir um texto na tela, é esse componente aqui que eu estou com o mouse em cima. É o chamado Output Text. O Output Text ele é usado para exibir textos em página. Então eu vou usar o Output Text. Então eu vou dar um clique nele. Caso eu não quisesse, eu poderia digitar normalmente. Só que é comum muito programador web, para otimizar o tempo, usar o completador de código. Então a minha sugestão é que vocês não fiquem atentando em digitar. Tentem sempre usar o completador de código. Aí ele criou para mim duas tags. Ele criou o abre output e o fecha output. Lembrando, por que tem abre, tem fecha e algumas não tem? Você tem abre e tem fecha quando você tem algo no meio, aonde meu cursor está piscando. Quando eu não tenho nada no meio, eu posso suprimir o fecha. Como que eu suprimo o fecha? Eu apago ele, não vou precisar dele, e aqui dentro, no final, eu coloco uma barra. Pronto. Ó. O que quer dizer essa barra símbolo de maior? Essa barra símbolo de maior quer dizer que eu estou suprimindo o fecha, quer dizer que é um abre e fecha junto. Acostume-se com isso, pessoal, porque eu só preciso usar abre e fecha quando eu tenho algo no meio. Então, por exemplo, o abre título, fecha título, tem coisa no meio, ó. Projeto com JSF. O hhead, fecha hhead, tem algo no meio. Tem o meta, tem o título. O bag, o bag, fecha bag, tem algo no meio, que é o output text. O HTML, abre HTML, fecha HTML, tem algo no meio. Já o meta não tem nada no meio, então ele é suprimido, fecha. O output text, por enquanto, não tem nada no meio, por isso ele é suprimido. O que eu vou colocar aqui no output text? Todo comando JSF, geralmente ele tem propriedades. Essas propriedades são essas coisas que estão grifadas aqui, ó, nessas cores mais puxadas para o roxo. Essas que estão em cor azul aqui são os valores das propriedades. Então, por exemplo, eu tenho a tag meta. A tag meta tem a propriedade http equiv, cujo valor da propriedade http equiv é content type. A tag meta tem a propriedade content, cujo valor da propriedade content é esse texto aqui. Então, acostume-se com esse esquema. Todo comando tem propriedades. Eu preciso ficar decorando as propriedades, Sérgio? Você poderia decorar, mas novamente lembrando, o Eclipse facilita bastante a vida para nós. Eu não lembro quais são as propriedades do output text. Como que eu faço? Coloco o cursor do mouse dentro do output text, assim como o meu tá. Coloco o cursor piscando dentro do output text e dá Ctrl espaço. Então segura a tecla Ctrl e espaço ao mesmo tempo. Pronto, ele abre para nós todas as propriedades que o output text tem. Ele tem o bind, ele tem o converter, dir e outras. Qual que interessa para nós? O que interessa para nós é essa propriedade value. Então eu vou dar um clique duplo nela. Pronto, value. Se eu quisesse, eu poderia digitar esse value também. O que eu vou digitar dentro da aspas dupla do value? Dentro da aspas dupla do value, você vai digitar um texto, que é o texto que vai aparecer para o navegador. Então eu vou escrever um texto. Bem-vindo ao curso de Java Web. Vou escrever esse texto. Bem-vindo ao curso de Java Web. Você poderia escrever qualquer texto, fica a seu critério. Tá, vamos rodar isso agora para testar. Então eu vou salvar, porque o asterisco aqui está apontando que eu não salvei. Eu vou pedir para formatar o texto. Lembrando, para formatar é Ctrl Shift F ao mesmo tempo. Perceba, vou dar Ctrl Z, para vocês verem de novo. Ctrl Z, Ctrl Shift F ao mesmo tempo. Algumas tags foram deslocadas para a direita. Por quê? Por causa do formatador de código do Eclipse. Isso daí ajuda bastante. Então o Eclipse ele identa automaticamente páginas web feitas em JSF. Então vou salvar
então fica mais, vamos dizer assim, elegante o código. O que eu vou ter que fazer agora? Vou rodar. Só que lembrando, para a gente rodar, eu preciso adicionar o meu projeto no Tomcat. Então, se eu vier aqui na aba Servers e olhar o meu Tomcat, eu clicar aqui nesse símbolo da esquerda, eu vou ver que o projeto ainda não foi adicionado. Então, lembrando, existem duas situações onde você tem que colocar o projeto no Tomcat. Quando você cria o projeto ou quando você importa ele. Isso tem que ser feito pelo menos uma vez. Então, eu vou adicionar o meu projeto no Tomcat. Então, eu vou clicar com o botão direito no Tomcat aqui. add end remove. Marco o meu projeto. Clico no botão add. Finish. Algumas passadas, pessoal, eu estou fazendo mais rápido, pois isso daí já foi visto nas videoaulas passadas. Então, caso alguém se perder, tiver alguma dúvida no que eu estou fazendo, minha sugestão é seguir a videoaula passada. Eu falei que tem duas formas de rodar. Uma você roda digitando no navegador, a URL, e outra você roda direto pelo Eclipse. Eu vou rodar primeiro no navegador só para vocês verem uma questão. Eu vou dar play aqui no Tomcat, então lembrando, para dar play é o botão Start, que é esse ícone verde. Vou dar um play nele. Vou no meu navegador de preferência, no caso vou usar o Firefox. Vou abrir uma aba aqui e vou adentrar no meu projeto. Lembrando, para entrar no projeto, http:// o IP é localhost, a porta, conforme comentado, a porta é 8080, barra o nome do projeto JSF, barra o nome da página. Desse jeito, pessoal, vai dar erro agora. Já vou explicar o porquê. Barra o nome da página. Exemplo.xhtml. Pronto. Então, eu digitei localhost 2.8080 barra projeto JSF barra exemplo.xhtml. Vou dar Enter. Pronto. Não apareceu nada. O que aconteceu, na verdade? Aconteceu o seguinte. Quando eu fui criar o projeto, vocês devem lembrar que eu falei o seguinte. Olha, tem uma propriedade aqui chamada barra faces. Para que vai servir esse barra faces? Esse barra faces vai servir para eu indicar na URL que eu quero que rode com o suporte do framework. Quando eu não digito barra faces, ele roda como se fosse uma página web comum. Se ele é uma página web comum, quer dizer que ele não entende aqueles comandos H. Tá, onde que entra aquele barra faces então, Sérgio? O barra faces, ele entra logo após o nome do projeto. Então aqui, projeto JSF, barra faces, barra exemplo. Agora eu vou dar Enter. Aí, agora apareceu. Por que agora apareceu? Quando eu digitei o barra faces, isso diz, ó, liga o framework, como se estivesse ligando o framework. Processa e me traz a resposta. Então, esse barra faces tem que sempre ser colocado na URL, porque foi aquela configuração que nós fizemos na criação do projeto. Alguém pode comentar, ah, mas Sérgio, isso daí é um pouco longo, né, para eu ficar digitando a toda hora. Concordo. O que eu faço geralmente para rodar? Eu deixo o Eclipse colocar esse barra faces para mim. Como? Basta rodar internamente nele, ele já vai colocar sempre para você. Então, o que eu faço? Voltando no Eclipse. Eu vou dar o botão direito aqui no arquivo que eu quero rodar. Run as. Run on server. Botão Finish. Lembrando, esses passos que eu fiz foi para rodar internamente. Pronto, ó. Ele já coloca para mim a URL do jeito certinho. Então, você pode rodar digitando a URL no seu navegador, ou você pode deixar o Eclipse preencher a URL por você, e aí ele roda no navegador interno dele. Aí, só mais um último detalhe, que é o seguinte. Ah, mas cadê aquele H2 Ele sumiu, Sérgio? Sim, pessoal. Toda vez que uma página JSF é processada,
os comandos JSF somem, ficando somente o conteúdo. A prova disso, você pode fazer o seguinte. Eu vou mostrar no Firefox. Voltando no Firefox, tem a minha página aqui que foi rodada. Eu vou clicar com o botão direito, aqui, e vou colocar aqui, ó, código-fonte. Olha o código-fonte da página gerado. Não tem, ó o bag aqui, ó. Não tem. Ah, cadê o HBag? Cadê o HREAD? Cadê o HOutput text? Cadê aquela importação de biblioteca que você fez, Sérgio? Cadê essas coisas? Sumiu tudo? Sim. Sempre que uma página JSF é processada, os comandos JSF são retirados e convertidos em HTML puro. Então, o seu cliente ele nunca vai ter acesso ao código-fonte original. E sim, ele vai ter sempre um código HTML processado. Bem, pessoal, era isso que eu queria demonstrar. A gente, só relembrando, a gente baixou, configurou e fez um primeiro projeto web com JSF. Quem curtiu o vídeo aí, por favor, favorita ele. Se puder compartilhar também, eu agradeço. Bem, pessoal, é isso para essa videoaula. A gente se vê nas próximas. Muito obrigado, até mais.